fonte de sabedoria. A palavra vicia, como nos dizia o grande mestre da oralidade, Ampateba. Uma senhora, uma mamana africana, estava cansada de tanto sofrer. Sofria muito. E ela queria ficar rica. Estava cansada de passar dificuldade. Todos os dias, na aldeia em que ela morava, ela solicitava aos ancestrais: quero ser feliz. Isso ela repetia constantemente, todas as vezes. De manhã, quando ela levantava para arrumar, para fazer o mata-bicho, que é como se chama o café da manhã em Moçambique. Inclusive existe até o verbo mata-bichar, para toda a sua família, para toda a sua prole, inclusive para o seu filho de 1 ano. Chegando à porta da gruta, ela fez o ritual necessário para que a porta da gruta se abrisse. Quando a porta da gruta se abriu, ela disse: agora sim eu vou ser feliz. Tirou o filho que estava embrulhado na capulana, que é um pano que as mulheres africanas usam ou na cintura, ou na cabeça, ou colocam no chão. É um pano que serve para tudo, inclusive para amarrar os bebês nas costas. Esse pano se chama capulana. Ela tirou a capulana, disse as palavras e entrou na gruta. Chegando dentro da gruta, ela falou: agora eu vou tirar daqui tudo que eu preciso. Pegou o seu filho, colocou assentado e foi pegando ouro, diamante, pedra preciosa, dinheiro, real não tinha não, só dólar, euro. Ela pegou tudo que ela precisava para poder ser feliz. Mas ela se lembrou que o ancestral disse a ela: quando a coruja piar pela 3ª vez, você tem que sair correndo dessa gruta. E a gruta vai se fechar. E nunca mais ela vai sair. E ela ficou atenta ao pito da coruja. Deu o primeiro, assim, não dá tempo, deixa eu pegar mais, e botou mais pedra preciosa, mais dinheiro, pegou o segundo, ainda deu tempo, ela pegou mais e mais e mais. No terceiro, ela disse: não tenho que sair correndo, senão eu vou perder minha felicidade. E correu, saiu e respirou aliviada. No terceiro pio, ela estava do lado de fora da gruta e disse: agora. E aí ela se lembrou que ela havia esquecido o filho dentro da gruta. E a gruta se fechou e nunca mais se abriu. E a mulher foi muito rica o resto da vida, mas infeliz o resto da vida também. Portanto, com essa história, eu quero dizer que dentro do cotidiano escolar, eu não posso esquecer o principal. A mulher deixou dentro da gruta exatamente o principal que ela não deveria esquecer. E no cotidiano escolar, nós não podemos esquecer exatamente os estudantes, os alunos, os seres humanos que estão em nossas mãos, para que eles possam efetivamente crescer, se transformar, melhorar, se transformarem efetivamente em Homo sapiens sapiens, que é o que nós somos hoje, os humanos. E muitas vezes eu coloco um ponto de interrogação: será que somos Homo sapiens sapiens? Ou ainda estamos no processo de construção? Portanto, não esqueçamos o principal. Você coloca para mim, por favor, palestra 2 do encontro regional, e coloca para mim fases, porque a escola... Isso, aí. A primeira questão que eu quero tocar com vocês
é exatamente essa não. Não, esse não é o segundo. Aquele que vocês estavam mesmo. Este. Coloca para mim primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto slide. Falando da pluralidade brasileira, falando da diversidade cultural brasileira, mas efetivamente não desenvolvemos ações dentro do ambiente escolar que são pautadas por essa pluralidade. Falar é fácil, construir ações é mais difícil. As nossas ações estão pautadas nesse nosso discurso de valorização e reconhecimento da diferença e do respeito. Quais são as práticas pedagógicas que efetivamente nós estamos construindo nesse sentido? Como eu dizia de manhã, eu conversava com a professora, ela não está aqui agora à tarde, eu conversava com a professora que fez uma pergunta e eu dizia que iríamos conversar hoje à tarde sobre os processos de implantação da Lei 10.639 em escolas. Como que isso efetivamente tem acontecido? Então eu digo que a escola, ela passa por fases para incluir a discussão da Lei 10.639 em seu cotidiano. Então, quais são essas fases? A primeira fase é a fase da invisibilidade. O que acontece nessa escola que ainda não incluiu essa discussão no seu interior? Eu chamo de fase da invisibilidade. O assunto é ainda um tabu. Acredita-se na democracia racial, não se toca no assunto, os negros são invisíveis nesse ambiente escolar. É como se os negros não existissem. É como se a história de resistência do povo negro brasileiro não existisse. É como se esse negro não fosse um elemento constitutivo dessa comunidade brasileira, dessa nação brasileira. O silêncio é a estratégia escolhida. Isso não quer dizer que silenciando estarão resolvidas as questões étnico-raciais. Ao contrário, o silêncio impede que ações efetivas sejam construídas. A escola pensa que ela pode manter-se neutra. A escola não tem nada a ver com as questões étnico-raciais. Nós não temos que tratar dessas questões. O estudante negro, então, eclipsa do ambiente escolar. É como se não existisse. Então, ainda existem escolas, e muitas, neste Brasil, que estão exatamente nessa fase. Temos a segunda fase, que é o segundo momento, que é a fase da negação. O assunto começa a ser discutido. Um ou outro professor coloca a questão, e aí ele tem que vencer as resistências, e aí ele sofre porque ele está sozinho, aí vira os negros da fulana de tal. Quando eu comecei o meu trabalho numa escola de Belo Horizonte, qualquer coisa que ia se tratar sobre essas questões, os meninos negros viraram os meninos pretos da rosa. Então, qualquer coisa, era só eu que tinha que resolver, porque eu que tratava sobre as questões étnico-raciais da escola. Então, eram os meninos negros da rosa. E uma amiga minha, uma militante também muito firme do movimento social negro, que agora milita no movimento de mulheres, de saúde das mulheres, que é Benilda Regina, né, que é muito conhecida no movimento. Ela dizia, ela morava num condomínio. Aí nesse condomínio, quando chegava qualquer pessoa preta, o porteiro já virava e falava assim, você vai na casa da Benilda? Então as pessoas já ligam, está automaticamente escrito, né, no pensamento das pessoas. A maioria dos professores dessa escola, que está na fase da negação, nega a existência do racismo.
fala que no Brasil não existe racismo, fala que as relações entre negros e brancos no Brasil são relações harmônicas. Elas se arvoram. Isso é um absurdo falar de racismo no Brasil. Racismo é o apartheid que existiu na África do Sul, onde os negros eram proibidos de entrar nos lugares. Racismo foi o que existiu nos Estados Unidos, porque lá também os direitos civis não eram reconhecidos. No Brasil, não. A minha empregada é negra. Eu tenho um tanto de amigos negros. Eu trato as minhas empregadas como se fossem da família. E aí a visão fica pormenorizada e não enxerga política pública, não enxerga os 80 milhões de negros brasileiros que efetivamente estão colocados nas estatísticas de exclusão. Enxerga somente as questões pessoais. Olha, que bobagem falar que existe racismo no Brasil. Ó o Pelé, ó a Benedita da Silva, olha, como chama aquela apresentadora? A Glória Maria. Gente, nós professores não podemos cair no engodo desse, não. Eu não estou falando de exceções, não. Eu estou falando de metade de uma população brasileira que é negra e que está nas estatísticas excluída. Eu não estou falando daquele que foi pescado no meio desses 80 milhões de pessoas, não. Que teve maiores oportunidades. Eu estou falando de políticas públicas para um grupo social que foi efetivamente alijado de um processo produtivo. Nós não podemos enxergar pequeno, não. Nós temos que ampliar os nossos conhecimentos para não falar bobagem, para não cair no senso comum de ficar falando algumas coisas que não tem nada a ver. E é isso que acontece nessa escola que ainda se nega. Desse professor resistente que pensa ainda que tratar a Lei 10.639 é exacerbar a participação do negro. Quando eu estou tratando a Lei 10.639 do ambiente escolar, eu estou apenas colocando os conteúdos que ficaram fora dos conteúdos que normalmente todos teríamos que trabalhar, do continente mãe da humanidade, e que nós não trabalhamos. Um ou outro professor nessa escola que ainda se nega, trabalha, entre aspas, o assunto no 13 de maio e no 20 de novembro. O resto do ano, a negrada se eclipsa da escola. Ela só aparece no 13 de maio e no 20 de novembro. E cristalizado, aparece no 13 de maio como escravizado, como se ele tivesse nascido do repolho como escravo, como se fosse uma fábrica ou se fosse uma criação de escravizados, como se ele não tivesse história, como se ele não tivesse sido escravizado. Mas ainda usamos a frase escravo, como se ele tivesse nascido dessa forma. Não sabemos o anterior e nem o posterior. Ou se não, trabalha no 20 de novembro, dia de Zumbi. Aí trabalha a biografia de Zumbi só e acabou, mais nada. Portanto, essa escola que ainda trabalha nessa perspectiva, ela ainda não caminhou, ela está na fase da negação. Mas as escolas têm algumas que têm um caminhar. Existem algumas escolas que estão na fase do reconhecimento.